Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E hoje estou recebendo aqui os professores do curso de farmácia. Estou recebendo o professor Valdiclei Vieira Vale. Tudo bem, professor? Como o senhor está? Tudo O senhor já ótimo. conhece o Pode Crer? Já assistiu algum Já episódio? acompanhamos. Estamos acompanhando. Legal. O professor Valdiclei, ele é coordenador do curso de farmácia, doutor em inovação farmacêutica e tem uma vasta experiência, né, professor, com atividades na área de produtos naturais. Esqueci alguma coisa? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. A gente sempre Legal. trabalhou com planta. Hoje costumo falar que eu gosto de plantinha. A Eu sou o cara da plantinha. plantinha. Legal. Então esse bate-papo vai ser bom já, hein? E também estou recebendo aqui o outro professor do curso de farmácia, que é o professor Jefferson Pina. Tudo bem, professor? Tudo bem, Seja muito professor. bem-vindo ao Pode Crer. O professor Jefferson, ele é professor do curso de farmácia, leciona diversas disciplinas, como, por exemplo, cosmetologia e produção de fitoterápicos e é mestre em produtos naturais. Professores, sejam muito bem-vindos ao Pode Crer. Espero que esse nosso bate-papo seja rico em conhecimento, que a gente possa levar muitas informações importantes e divertidas aí para quem está nos assistindo. E eu quero começar esse bate-papo, professores, né? Já que a gente está falando com professores do curso de farmácia, existe até uma brincadeira aqui em Belém, né? Que teve um certo momento aí que bombou de farmácia, né? Qualquer esquina que a gente olhava, tinha uma obra nova numa esquina, vai ser uma farmácia, né? Então a gente tem muitas farmácias na nossa cidade. Na verdade, professor, uma curiosidade minha, professor Valdiclei, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que surgiu, né, a farmácia. Hoje a gente tem várias aí, mas como é que surgiu? Como foi a primeira farmácia que surgiu? Bem, a farmácia em si é uma das profissões mais antigas que a gente tem. Porque eu costumo falar que o homem sempre teve atrelado a uma busca para a cura dos seus males. Sim. Então, intuitivamente, ele passou a experimentar plantas. E foi com o uso de plantas ele começou a selecionar aquelas que seriam boas para alguma coisa, para uma dor, para uma febre, assim sucessivamente. Mas o fato é que no início, professor Rafael, não existia o farmacêutico em si. Existia um profissional que tanto cuidava da doença e preparava o medicamento à base de Então produtos como se fosse uma naturais. pessoa só, como se fosse a figura do médico Isso. e Do do médico e do farmacêutico. farmacêutico. E depois, com o tempo, acabou se separando. Tinha aquele profissional só para preparar os medicamentos, sempre à base de produtos naturais, de planta principalmente, e aquele que fazia o diagnóstico e solicitava aqueles medicamentos. Esse profissional que preparava ainda não recebia o nome ainda de farmacêutico, ele recebeu o nome de boticário. E- Boticário. Então, as primeiras farmácias tinham esse nome, botica. Botica. Então, Não sabia disso, uma Então eram curiosidade. as boticas que estavam ali fazendo a dispensação dos medicamentos. Então quer dizer que a farmácia e natureza tem tudo a ver. Tudo, tudo. Na realidade, se hoje a gente tem todos os medicamentos que a gente tem na prateleira da farmácia, em algum momento ele teve uma inspiração em alguma substância natural. Porque quando a gente fala em planta, a gente está falando de uma grande quantidade de produtos químicos que ela produz. E são essas substâncias químicas que servem de inspiração para elaborar o que a gente tem nas prateleiras lá na caixinha, fechadinho e tal. Interessante. Então, professor Jefferson, quer dizer que a gente pode dizer que nós temos muitos medicamentos, então, à base de plantas, né? Isso mesmo. A gente pode ter tanto medicamento propriamente dito, que pode vir à base de uma planta, de um extrato, de uma tintura, quanto também medicamentos que tu nem imagina que vem de planta, ou pode vir até de um produto natural, pode vir de um animal, Tipo, de um fungo. Um exemplos, exemplo que eu posso te dar é o captopril, que vem de veneno de cobra. captopril. Captopril, que é um medicamento muito utilizado, ele é um antihipertensivo, e outros também, como digoxina, a escopolamina, que é um dos princípios ativos do Buscopan, vem de planta também, e muitas pessoas E as não pessoas nem sabem. sabem. Exatamente. Então, esse conhecimento todo que o professor Valdir Clay veio aqui comentar um pouco com a gente, começou a ser congregado, começou a ser reunido. Aí entra também a questão do conhecimento tradicional, que foi dando o norte para fazer esses medicamentos e aperfeiçoar também os que já tem. Mas então quer dizer que a farmácia tem tudo a ver com natureza, então eu poderia dizer, professores, que tudo que é natural, então, é bom, é para nossa saúde, eu poderia, então, usar sem medo essas Não, plantas, não, né? Mas há não. algum risco aí.
se é natural, não quer dizer que seja seguro. Na realidade, tudo que a gente for usar, até mesmo a água que a gente bebe, tem o seu limiar de segurança. Então, por mais que seja um chá, esse chá traz riscos para a saúde se você não usar com Utilizado de forma. conhecimento. Primeiro, porque dentro da farmácia a gente tem uma coisa que a gente chama de interação medicamentosa. Não sei o que é isso, professor. Vou já explicar o que é interação. Eu tenho dois produtos utilizados ao mesmo tempo. Um pode anular o efeito do outro, ou potencializar, ou até mesmo somatizar ali algum efeito que pode trazer o benefício ou malefício. malefícios. Então, o uso de plantas não é totalmente seguro. Por isso que, Se usado de forma se usado de indiscriminada, forma sem indevida e origem, indiscriminada. o senhor tá falando uma coisa que me veio logo na mente, professor. Vide aí a maniçoba, né? Tem Sim. tudo a ver, não tem, professor Tem Jefferson? maniçoba, lembra Olha a também maniva aí. a mani- Eu fico Muito até curioso, tóxica. como é que descobriram que tem que cozinhar 7 dias para que ela não seja tóxica, né? Ou seja, cozinhou um dia, comeu, morreu, 2 dias. É né? desse jeito, professor. É? Na realidade, a farmacologia, ela se baseia, principalmente a farmacologia de produtos naturais, ela se baseia no conhecimento tradicional. Tradicional. Então, foi tudo sendo conhecido com o tempo. Então, lá nos primórdios, aquelas pessoas foram utilizando e foi selecionando naturalmente. Então, nesse período de seleção, que chegou-se lá o período de cozimento mínimo para que esteja liberado o ácido cianídrico, que é a substância que é Da maniva. tóxica da maniva. Exatamente. Ele é um gás, em formato de gás. Por isso que você coloca ela para cozinhar por um determinado período, para poder aquele gás todo Sair. ser evaporado, ser E volatilizado. virar naquela iguaria aí. Exatamente. Maravilhoso. né? Isso que o professor Maravilhosa. falou de conhecimento tradicional é muito importante, porque a gente sempre teve a história da humanidade atrelada a propriedades medicamentosas, de medicina, a curandeiros, muitas vezes. A gente vê também ali a era das bruxas, onde utilizavam plantas, né? As próprias bruxas, muitas mulheres foram mortas porque utilizavam extratos de plantas que tinham propriedades farmacológicas. E aí eram consideradas. E aí, exatamente, eram taxadas como bruxa. Eu acho que aqui na nossa região, na nossa Amazônia, falar de conhecimento tradicional me lembra uma coisa muito importante. Quando eu era menor, tipo uns 20 anos aí, era um pouco mais novinho, ficava gripado, garganta inflamada, não tinha essa questão de azitromicina, não. Era o O quê? que a Era... mãe fazia? Pegava o algodão, quando eu via ela pegando algodão, já me escondia. Já tinha medo. Algodão, aí vinha alho, aí vinha andiroba, aí vinha copaíba, ela enrolava tudo, vinha um pouquinho de mel também, que era tipo para não deixar tão ruim. Sim. Enrolava tudo no dedo E e tacava ali toma na na... garganta. Rapaz, Pois é, então quer dizer que, professor, essas crenças populares, muitas delas têm veracidade, então. claro Tem que vem a partir de observações e ao longo experimentações do que foi um tempo. conhecimento que foi passado então de geração em geração. Uhum. Aqui no Pará a gente se fala, qualquer coisa tá inflamado, passa o quê? Andiroba. Uhum. Pessoa se cortou, não sei o quê, passa andiroba. Pessoa levou um tiro, passa andiroba. Pessoa levou um chifre, passa andiroba. Então ficou institucionalizado aqui na nossa região que a andiroba basicamente cura tudo. Aí entra o farmacêutico, que ele pega esse conhecimento tradicional e pega, será que isso tem uma veracidade? Vem o farmacêutico como técnico, pega esse conhecimento tradicional e ele vai fazer o elo do que, então, eu posso ter como conhecimento tradicional, conhecimento popular, e o elo que de fato tem propriedades terapêuticas, a Pra poder certificação usar. científica e transforma em um produto, em uma pomada, em um creme, em um gel. Sensacional, né? Então, quer dizer que o farmacêutico ele é uma espécie não sei se eu posso falar, mas de mágico, então, né? Ele utiliza aí vários recursos naturais para tentar trazer benefícios para as pessoas que necessitam, né? Inclusive, o farmacêutico ele iniciou como um alquimista, que estava intimamente relacionado com magias e tal, com experimentações. Então, sempre esteve relacionado a esse uso popular. Inclusive, é uma área científica que a gente parte dele, que a gente chama de etnobotânica ou etnofarmacologia, que leva em consideração esse conhecimento tradicional para a gente confirmar ou refutar. Então, por exemplo, o professor Jefferson falou da andiroba. Hoje em dia se sabe que ela tem um potencial anti-inflamatório superior aos anti-inflamatórios que a gente tem no mercado. Então não já sabia se está estudando, já vendo formas farmacêuticas para empregar. É claro que ela já tem uso fitoterápico, inclusive autorizado, mas talvez daqui a uns anos ela seja transformada em medicamento sintético. Legal.
Professor, sabe que esse nosso papo aqui de mágico me lembrou uma coisa, professor Gerson, não sei se o senhor sabe, que eu já ouvi pelos corredores aí. É, que o professor Valdir Clay é conhecido como Valdemorte. Não é só o senhor que ouviu, não. Eu também É? ouvi. Professor Valdir Clay, de onde veio essa fama, professor? O senhor quer dizer que é o... Voldemort. Isso é intriga da oposição. são Por os um outros acaso, professores, né? eu acho que estão colocando É, coisa na cabeça é. dos meninos só porque o curso de farmácia tem uma disciplina chamada Química Farmacêutica, que envolve vários conhecimentos, e por um acaso eu ministro essa disciplina desde E quando eu talvez os entrei alunos tenham aqui. medo, é? É E os tipo- alunos têm medo. É tipo no direito, chega lá tributário que envolve cálculo, não sei o quê, ou penal, né? Enfim, o pessoal começa a ficar com medo também, né? Mas então quer dizer que é verdade essa fama aí, Olha, a professor dizem Jefferson? as más línguas e as boas também, né? Que eu vi pelo corredor, que o professor Valdemort tem esse nome porque primeiro ele mata para depois Ave Maria! ressuscitar com conhecimento de farmacologia. É, mas sempre com muito empatia, com muito professor Valdir Clay aí, O né? professor de Clay é um lorde, né? É, Lorde. verdade. A gente tenta, né? Mas tá explicado, então tem tudo a ver, é um apelido realmente bem inteligente aí, eu gostei. E professor Jefferson, aí o senhor estava falando também, né, que a gente pode pegar esses recursos naturais e fazer, né, uma pomada, um gel. É por isso, então, que muitos cosméticos também são feitos à base de plantas, né? Cosméticos também tem tudo a ver com farmácia, com curso de farmácia, eu poderia dizer. Perfeito, professor Rafael. Quando os alunos, muitas vezes, vêm para o curso de farmácia, eles vêm aquele muito farmacêutico ali de drogaria. Sim, era o que vinha na minha cabeça. Exatamente, farmacêutico magistral. E aqui, eles descobrem um mundo de atribuições, um mundo novo, um mundo de experimentação, que inclusive é um dos nossos fortes aqui, a experimentação, o nosso campo de atuação. E isso... Também eles veem que pode também trabalhar dentro desses insumos medicamentosos, insumos de extratos vegetais, aplicação em cosméticos, né? Então, imagina você saber produzir meu próprio medicamento e saber produzir meu próprio cosmético que eu uso. Para ficar mais bonito, Isso mais é saudável. exatamente. Então, isso é ser farmacêutico. Ter esse conhecimento geral de saúde, bem-estar, do corpo, né? De tanto usando um medicamento, quanto também aí produtos de higiene, beleza e sanitizantes também um farmacêutico pode produzir. E é uma área muito em voga, né, professor Valdir Clay, né? Hoje em dia, tudo que envolve beleza, né? Saúde, bem-estar. Cresce muito. a gente Na vê realidade, muito aí. não só beleza. Eu costumo falar que o farmacêutico é um profissional versátil. Hoje, dentro do nosso conselho, são autorizados 10 áreas de atuação, que vai desde controle de qualidade de alimentos, análises toxicológicas, análises clínicas, que foi um dos fortes na nossa área durante Sim. um certo período de tempo. Claro, o medicamento não podia deixar de falar, produtos naturais. Hoje que está muito em alta a farmácia clínica, o farmacêutico voltando à sua raiz, sendo aquele profissional da saúde, Da saúde. antes de deixar isso bem claro que o farmacêutico é um profissional da saúde e que é aquele profissional que está mais perto do seu paciente. É aquele que não precisa marcar consulta para ele ir. Ele está ali, tem um conhecimento geral da saúde para poder auxiliar não só quanto ao uso do medicamento, mas também como viver melhor. Eu acho que o farmacêutico ele está mais direcionado nesse sentido, deixar com que a pessoa se sinta melhor. É um sistema integrado de vários profissionais, né, para propiciar esse Realmente, bem-estar, isso. né, professor? Aí você pega ali o cara, 8 da noite, começou a ter febre, não sei o quê. Para quem ele vai procurar primeiramente? Ele vai numa farmácia, Sim. atrás de farmacêutico, pedir uma orientação. Você pega o período de pandemia para cá, qual foram as indústrias que, apesar do período de recessão econômica de pandemia, qual foi a indústria que surgiu, que aumentou muito seu faturamento? Indústria farmacêutica, indústria cosmética e indústria também de veterinária. Sim. E o farmacêutico, inclusive, está no medicamento, a indústria de medicamento, está na indústria cosmética e também outra área muito explorada é também a farmácia veterinária. Legal, Fazendo esse inclusive... elo, né? Legal, Muito bom. inclusive, não sei se você que está assistindo aqui já assistiu, mas já tem um episódio do Pode Crer com professores do curso de Medicina Veterinária, que a gente teve também um bate-papo super interessante, professor Jefferson. A gente até falou também dos impactos da pandemia também para o profissional da medicina veterinária, né? Sensacional. Então tá tudo interligado mesmo aí, né? E professores, né? Não sei quem vai me responder aqui agora.
Essas áreas, elas são todas abarcadas pelo curso de farmácia da Unhas por exemplo, cosmetologia, a gente tem. Eu vejo que o professor Jefferson, de vez em quando, também ele faz uns experimentos aqui, né? Eu vou até pedir para Magnífica, solte aí, né? Umas imagens, professor Valdir Clay, do professor Jefferson fazendo uns experimentos. Olha, professor, eu tenho que lhe dizer confessar uma coisa. Às vezes eu passo lá pelo corredor, eu brinco com o pessoal aqui na faculdade, né? Gente, cuidado aí, professor, não explodir a faculdade aqui. Porque eu vejo um negócio de repente ficando escuro e não sei o quê, e fica branco, né? Olha só, as imagens estão passando aí. Eu acho, professor, brincadeiras à parte, sensacional, né? Mas o que é isso? Você pode explicar pra gente? São aulas, práticas, estágio? O que é isso? Bom, isso são aulas práticas, né? E, inclusive, são toda a semana. A gente tem a nossa carga horária teórica e toda também semana tem a nossa carga horária prática, que ocorre, então, 2 semanas. Então, 2 semanas o aluno já sabe trazer o caderno para anotar e também o jaleco para ir para a aula prática. E são aulas que a gente estuda velocidade de medicamento, estabilidade de medicamento, como é que funciona, aumentando a temperatura, diminuindo a temperatura. Então, a gente acaba que brincando, né? Acaba que a aula se torna uma brincadeira, que a gente consegue fazer o visual, eu consigo visualizar. Então as disciplinas não ficam apenas no campo abstrato, não é isso, é aquilo, não sei o quê. Elas também têm a parte prática, a nossa parte lúdica Ou também. seja, os alunos desde o início do curso... E você vê, tem assim, nós recebemos um feedback muito grande mesmo, de tudo que é produzido, das aulas. Professor, mostrei para não sei o que, gostou muito, não sei o que. Então a gente acaba criando, né, essa rede de contatos também, essa rede de feedbacks muito boa que veio dos nossos alunos. E há de enfatizar, professor Jefferson, que as aulas práticas começam desde o primeiro semestre. Então, desde o início, ele está tendo contato com a química, que está sempre ali atrelada à farmácia. Então, desde o primeiro semestre ele já vai para o laboratório, mas há de se frisar ainda que uma coisa que a gente tem aqui, que é só nosso, é a quantidade de estágio. O curso de farmácia da Unhas a Mais é o que tem campos de estágio em praticamente todas as áreas de atuação. Então, realmente, a gente forma aquele Ou seja, todas as áreas que o senhor citou não fica só... Todas as 10. Então, vai desde indústria, a manipulação de medicamento, a controle de qualidade de alimentos, microbiológica, físico-químico. A gente vai ainda para análises clínicas, a gente vai para o hospital, a gente vai para a farmácia comunitária, vai para o Ou seja, é um curso dinâmico mesmo, né? Tudo isso. Então, desde o terceiro semestre, o aluno já está em campo de estágio. Então, ele não é aquele aluno que só vai ter o estágio no final do curso, como em muitos lugares tem por aí. Não, a partir do terceiro semestre, ele já tendo a vivência prática de como que o farmacêutico realmente trabalha. E não é só um local, não é só um setor, são diferentes setores. No mínimo, ele vai passar em 6 lugares diferentes durante o curso dele em estágio. Muito bacana. Vocês sabem que eu sou professor do direito, né? Advogada. Agora eu quero fazer uma reclamação aqui com a Magnífica, porque no último episódio eu decidi, eu vou ser médico veterinário. Agora, Magnífica, eu tô com vontade de ser já farmacêutico aqui, né? Porque realmente é muito interessante. Pois venha, professor. Venha, que eu sou Não, calma, muita calma. É mais fácil eu trazer vocês pro direito primeiro também, não, né? primeiro será. Inclusive, dá até para casar. É uma área muito forte que é a parte de legislação farmacêutica, que a gente estuda um monte de lei também. O farmacêutico que a gente fala que tem uma parte dele que ele é muito burocrata. Então, tem farmacêuticos que se especializam só nisso, na parte de regulações e na parte de gestão. O farmacêutico está muito nisso também. Ele é um dos profissionais que a gente até fala que tudo para farmacêutico tem POP. POP a gente chama de procedimento operacional padrão. Então, POP, se ele... procedimento operacional padrão. Então, qualquer coisa que o farmacêutico faz, tem que ter um POP descrevendo exatamente o passo a passo, como que ele vai fazer para garantir a qualidade. Professor Valdemorte, não, professor Valdir Clay, é aí que o senhor vai se socorrer da galera do direito também, né? Ou seja, por isso está tudo conversando aí, né? Interagindo. Inclusive, teve um TCC que a gente fez, foi também com o pessoal do direito, né? A gente teve uma assistência jurídica ali, porque a gente fez um estudo de caso, um caso que ele foi transitado em julgado, onde... Olha, falou bonito agora. Aprendi. Usou uma expressão vi no Google ainda agora há pouco. Acabei de ver no Google. Mas continue. Tudo bem. Então, pegamos um caso, estava transitado em julgado, já tinha conhecimento ali de domínio público, tudo que ocorreu ali. O que acontecia nesse caso?
o advogado, né, do réu, ele falava que o réu teve um surto psicótico devido ao uso de um medicamento, tal, era um medicamento benzodiazepínico. E ele pegou, então, começou a levar isso para o juiz para poder ter tanto uma absolução quanto uma redução de pena. Sim. Coisa que é comum. Então o juiz precisou o quê? Fazer uma consulta ao Com o farmacêutico para saber esse medicamento, que era o medicamento benzodiazepínico, o famoso estágio Causa preta, mesmo esses preta. efeitos. causa isso, que- pode levar a um surto psicótico? Pode fazer isso, pode ter Alguns isso. sim, entendeu? outros não. Aí que acontece? Será que a dose poderia? Será que a Aham. forma poderia? Será que o fármaco em si, o princípio ativo, o medicamento poderia? Já tô com umas ideias aí de um evento Ah, interdisciplinar, então Pegando esse professor. gancho de pronto. direito, talvez até ele ajude nesse O pensamento. que, professor? Diga lá. É uma área que está sendo um problema para a saúde pública, O que quê? é a judicialização da saúde. Sim, Então, dentro da saúde pública, a gente tem um livro, na realidade, que a gente chama de RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamento, que são aqueles medicamentos básicos que o SUS cobra. Uhum. E qualquer outro tratamento não esteja- fora dali É não está verdade. dentro do gasto público, não foi... Isso gera umas discussões judiciais mesmo polêmicas coisa que aí, né? Eu Verdade. gostaria de avisar que já vai ser semana que vem. Agora a gente vai fazer um evento pegando a farmácia e o direito. Porque olha só, a tanto de coisa que a gente tem. Então daqui já dá para criar um evento e levar para fora. Vamos fazer o seguinte então, professor. Ó, você que tá aí assistindo aqui esse episódio do Pode Crer, comenta aí, bota aí, hashtag Pode Crer Unhas a Mais e diga se você quer que esse evento aconteça, né? Olha, aí já fica a Diga dica. aí, comente, compartilhe. Se vocês quiserem, a gente faz aí, professor. Já tá intimado, então, pra gente poder organizar né, esse evento aí que vai dar bom aí, né? E, professores, durante a nossa conversa aqui, a gente falou muito de natureza, que a farmácia veio, né, da natureza, enfim, a utilização das plantas. Não tem como a gente, então, não associar com um evento aí de grande importância que vai acontecer aqui na nossa cidade em 2025, né? E você que está nos assistindo aqui, saiba que o Centro Universitário da Amazônia ele vem tendo essa preocupação de fomentar discussões para capacitar os alunos para a COP30, né? E a COP30 ela tem muita essa discussão, né, que envolve a preservação da natureza para que nós tenhamos aí, né, um controle das mudanças climáticas. E como é que fica essa questão, né? Porque a gente fala que a farmácia utiliza plantas, utiliza a natureza, mas ao mesmo tempo também está com uma pegada aí, né, de proteção ao meio ambiente. Qual seria a relação que nós poderíamos, professores, né, levantar para discussão? Antes de te responder, eu queria só contar a historinha do porquê que eu escolhi ser farmacêutico. Eu ainda era criança, estava andando na minha cidade do interior, chamada Jacundá, lá no sudeste do estado. Passei em frente à Pastoral da Saúde, que no muro tinha escrito: "A saúde brota da natureza". E isso eu levei para mim até o ensino médio, quando lá na Semana Cultural que as escolas fazem, na minha terra tem isso até hoje, a gente fez um trabalho sobre as plantas que curam. E foi em cima disso que eu resolvi me tornar Se encantou farmacêutico. pela... Me encantei, a partir daí eu tive um hiato, é claro que antes de eu fazer farmácia eu fiz letras, então sou licenciado em letras. Tem Ah, nada não a ver, sabia, mas eu professor. fiz O senhor, letras. então, não sabia. Ou seja, ele ainda corrige a ortografia, a gramática, a concordância, tudo isso Não é na bem- prova. Aí, por que vem Voldemort? Por Não essa é só parte. farmacologia. É. Uma Então, vírgula ali, né? Menos meio ponto. Então, dentro da farmácia, eu descobri que realmente a saúde brota da natureza, porque como eu falei no início, se todo medicamento que a gente tem hoje, ou ele veio de planta ou foi inspirado nela. Então, pegando esse gancho, a gente vê uma coisa muito importante, que nós estamos no bioma amazônico, a maior floresta tropical do mundo, e que a gente não teve nem 20% das espécies estudadas. E muitas delas foram desmatadas sem a gente ter o conhecimento científico se realmente ela tem uma ação farmacológica, se ela realmente tinha um potencial. Então, quando a gente pensa em ecologia, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar na área farmacêutica, porque ela vem como um arcabouço muito grande, porque, por exemplo, vamos lá falar da andiroba. Existem hoje em dia comunidades
que só vivem de coletar andiroba e com isso ela arcaria muitos fundos para aquela comunidade só de vender o produto. E ela pode ganhar muito mais transformando aquele produto aquele material em produtos. Que aí entra o que a gente está fazendo aqui no curso de farmácia. Jefferson, deixa isso com você que foi aí o idealizador do projeto. Embora a gente perfeito, tá? É um projeto que a gente visa resgatar o conceito de centro universitário e de universidade. Que todo o conhecimento que aqui é produzido, a gente tem que levar para fora também para a comunidade. E como o professor falou, não posso falar sobre a Amazônia sem estar dentro dela e pertencer a ela. Então não tem pessoas melhores para falar da Amazônia senão do que nós. Com certeza. Exatamente. Então esse projeto Candiroba é justamente pegar ali aquela matéria-prima que é utilizada ali, que é utilizada por uma comunidade, como um produto de beneficiamento. E que conhecem muito bem, pegar aquele produto, aquele óleo da andiroba e transformar em um produto de valor agregado. O que seria produto de valor agregado? Posso fazer medicamento fitoterápico, posso fazer também cosméticos à base de andiroba. Sensacional. Um projeto de extensão, então, né, professor? Que leva para além dos muros da faculdade de conhecimento. Professor, se a gente for pensar, a gente tem um trabalho muito dinâmico, porque eu pego aquele material vegetal, eu trabalho o beneficiamento dele, eu capacito aquela comunidade, trabalho empreendedorismo, além do bem do que? Se eu uso aquele produto daquela comunidade ali, daquela região, eu trabalho com os povos tradicionais por preservação da floresta. Então, preciso preservar a floresta porque eu tenho produto. E assim, quando eu tenho produto, eu transformo em um outro de valor agregado. E os nossos alunos participam do projeto? Participam desse projeto. Ativamente. Eles são capacitados, né? Então a gente capacita nossos alunos para serem capacitadores da comunidade. Então é um projeto que envolve os alunos, comunidade e o centro universitário aqui, que é a Unisa Mais. Olha, eu realmente estou pensando agora em fazer farmácia aqui. Professor Valdiclei, vou fazer uma brincadeira com o senhor agora. Eu digo uma palavra, o senhor fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Uma instituição. Unisa Mais. Um curso. Farmácia. Por que farmácia, professor? Diga aí para quem está nos assistindo, por que fazer farmácia e por que na Unisa Mais? É o melhor curso. Epa, não, pera lá. A Magnífica tá mandando cortar o microfone. Não, brincadeira. Mas peraí, agora vamos falar de Magnífico. O nosso Magnífico é farmacêutico. É verdade. O nosso magnífico reitor, professor Reinaldo, é farmacêutico, né? Dono de uma rede de farmácia, dono de, inclusive, vários locais que são campos de estágio. Onde os alunos participam. E eu começo falando disso, que o nosso curso de farmácia não tem nenhum problema com estágio, além de que você tem uma diversidade muito grande nesse campo de estágio, sem falar das aulas práticas, sem falar de que desde o início o aluno ele vai ser formado para ter aquele perfil generalista e clínico e multidisciplinar, multiprofissional. Ele está tendo contato com outros cursos, que é o que se preza hoje dentro do SUS, com certeza, a humanização. Então, o nosso aluno tem esse perfil. Sem falar, volto a enfatizar, estágios e aulas práticas, que aqui você não fica sem. É o nosso grande forte aqui. Sem falar, é lógico, puxar a sardinha pra gente, né? Os professores, todos mestres e doutores. Tirando o apelido Valdemar, né? Eu acho que todos os outros são muito bem. É um apelido de Halloween. Realmente precisa superar. Ele não gosta desse apelido aí. Mas tá mudando, tá mudando. Professor Jefferson, assina embaixo aí do professor. Claro que eu assino, né? Então, a gente tem um dos melhores, o melhor curso da instituição, tá? O melhor curso da instituição, que é farmácia. E vejam só, imagina tu tá trabalhando e tu tá produzindo o teu próprio medicamento, tu produzindo o teu próprio sérum facial, produzindo o teu próprio sabonete em barra, um shower de banho, aquele gel de banho, aquele esfoliante de banho, esfoliante de pés.
Todos aqueles Aprende tudo cosméticos isso. caros, imagina tu aprendendo isso e logo no início do curso. Da primeira semana de aula já vem encontrar comigo. Dentro do laboratório lá, aprendendo sobre Naquelas vidaria. mágicas lá. Exatamente. Vai aprender a fazer ali os experimentos, isso para aquilo ali, vai sair um mestre, quase o mestre dos magos aqui. E no final, ele vai pegar todo aquele conhecimento e vem a cosmetologia, né? Que é uma das disciplinas que a gente tem Mais muito encantadoras. carinho. É uma das mais Como se encantadoras. fosse, talvez, o civil, o processo civil no direito. Sim. Quem não quer fazer seu próprio shampoo, seu próprio máscara capilar? Quem não quer fazer seu próprio skincare em Tô casa? precisando, inclusive. Sim, inclusive o pessoal até fala, por que os professores de farmácia são mais bonitos? Por que eles são mais novos? Né? Então é por isso, né, que a gente tá faz a explicado, nossa né? própria... Tá explicado. Eles estão tão ligados na A magia gente faz a nossa aí, própria arte. né? Estão ligados à magia. Sensacional, professores. Então, aprendi bastante aqui com o nosso bate-papo, foi super interessante. E você que está em casa também, espero que tenha gostado de mais um episódio aqui do Pode Crer. E não deixa, né, professores, de comentar aqui nesse Isso. vídeo, replicar, compartilhar com seus amigos e comentar se quiserem, né, o evento lá da Farmácia com Direito, que Exatamente. acho que vai dar bom, né? A gente tem aí, tem parte de drogas de abuso, tem muita coisa a ser explorada realmente. dá pra a ser toxicologia que a gente consegue ali debater, né? Até que ponto isso vai ou não. E, inclusive dá uma boa resenha, assim. Maravilha. Então fique ligado aí, pessoal, né? Nos nossos vestibulares online, no procedimento de transferência e venha fazer parte também aqui da farmácia na Unhas a Mais.